Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num universo fascinante que transforma a maneira como olhamos para o dinheiro. Sabe aquela moeda que está no seu bolso agora? Ela é muito mais do que apenas um valor financeiro. Ela é um portal para a história, uma cápsula do tempo que carrega símbolos, ideias e narrativas. E é exatamente sobre isso que vamos falar, a numismática temática. Para quem não conhece, numismática é o estudo de moedas, medalhas e cédulas. Mas a numismática temática vai um passo além da organização tradicional por data ou país. Em vez disso, ela agrupa essas peças por ideias e significados compartilhados. Imagine colecionar não apenas moedas do Brasil, mas moedas do mundo inteiro, que retratam animais, ou navios, ou figuras mitológicas. É uma forma de contar histórias, conectando diferentes culturas e épocas, através de um tema em comum. Quando organizamos as peças por um tema, como religião, por exemplo, a moeda deixa de ser um simples objeto e se transforma num documento cultural. Ela expressa os valores, as crenças e as transformações da sociedade que a criou. Podemos pegar uma moeda romana com a imagem de um deus, uma moeda medieval com um santo padroeiro e uma moeda moderna com um símbolo espiritual. Juntas, elas contam uma história incrível sobre a evolução da fé e como ela foi representada no poder e no dia a dia das pessoas. Ao reunir emissões de diferentes regiões sob um mesmo fio condutor, o pesquisador ou o colecionador começa a perceber continuidades surpreendentes e mudanças históricas. Um mesmo motivo, como a figura de uma águia, um leão ou um brasão de uma cidade, pode aparecer em séculos e continentes distintos. Isso revela como sociedades diversas, mesmo sem contato direto, usaram símbolos semelhantes para expressar ideias de poder, identidade e legitimidade. A águia, por exemplo, foi usada pelo Império Romano, pelo Sacro Império Romano Germânico, pelos Estados Unidos e por tantos outros países, sempre carregando uma conotação de força e soberania. A numismática temática nos permite rastrear essa jornada simbólica através do tempo. Pensem no tema poder político. Uma coleção temática sobre isso poderia incluir um denário romano com o rosto de um imperador, simbolizando o poder centralizado e quase divino. Ao lado, poderíamos ter uma moeda medieval de um feudo alemão, com o brasão de uma família nobre, mostrando um poder mais fragmentado e local. E mais adiante, uma moeda da Revolução Francesa, com a figura da liberdade, representando a ascensão do poder popular. Cada peça é um testemunho visual de uma forma diferente de governar e de entender a autoridade. A moeda, nesse sentido, é propaganda. Ela era o principal meio de comunicação em massa da Antiguidade e da Idade Média. A forma como os governantes faziam sua imagem e sua mensagem circular entre o povo. Outro tema fantástico é o comércio e a navegação. Imagine uma coleção que junta dracmas gregas que financiaram as primeiras grandes rotas comerciais do Mediterrâneo. Os ralés de Aocho espanhóis, conhecidos como dólares do mundo antigo, que circularam globalmente graças às grandes navegações, e moedas de cidades portuárias como Veneza ou Gênova, que mostram navios e símbolos marítimos. Essa coleção não contaria apenas a história do dinheiro, mas a história da globalização, da exploração e da troca de mercadorias e culturas que moldaram o nosso mundo. Cada moeda é um elo numa corrente que conecta continentes. Mas a numismática temática não é só sobre olhar as figuras. Ela integra a análise técnica com a interpretação histórica. Detalhes como o tipo de metal usado, o peso, o diâmetro, o método de cunhagem
e a casa da moeda onde foi feita são pistas cruciais. Por que uma moeda foi feita de ouro e outra de bronze? A escolha do metal já diz muito sobre a riqueza do reino e o propósito daquela emissão. Por que a técnica de cunhagem mudou de martelada para prensada? Isso reflete avanços tecnológicos e a necessidade de produzir mais moedas de forma padronizada. Cruzar esses dados técnicos com a iconografia e as inscrições nos permite entender não só o que vezes a peça representa, mas por que ela foi produzida daquela forma específica, naquele exato momento histórico e cultural. Para nós, colecionadores e estudiosos, essa abordagem é extremamente enriquecedora. Ela nos ajuda a construir conjuntos com coerência e narrativa, ao trabalhar com catálogos técnicos, que muitas vezes são listas enormes e complexas. Como as tabelas das comunas italianas ou os principados germânicos, a organização temática funciona como um guia. Podemos criar seções como símbolos urbanos, autoridade dinástica ou iconografia religiosa. Isso ajuda a conectar peças de origens distintas e torna a leitura histórica do nosso acervo muito mais profunda e interessante. Uma coleção deixa de ser um amontoado de objetos para se tornar uma biblioteca de histórias contadas em metal. Vejamos um exemplo prático. Digamos que você se interesse pelo tema ciência e conhecimento. Sua coleção poderia incluir uma moeda grega com a coruja de Atena, símbolo da sabedoria. Poderia ter uma moeda do Renascimento, com o retrato de um astrônomo, celebrando a revolução científica. E poderia culminar com moedas modernas que homenageiam cientistas como Albert Einstein ou Marie Curie, ou que celebram a chegada do homem à Lua. Olhando para essas três moedas juntas, de épocas e lugares tão diferentes, vemos uma narrativa clara. A jornada da humanidade em busca do conhecimento, desde a filosofia antiga até a ciência moderna. A beleza da numismática temática é que os temas são infinitos e podem ser tão amplos ou específicos quanto você quiser. Você pode colecionar moedas com pontes, com instrumentos musicais, com flores, com figuras femininas importantes, com eventos esportivos. As possibilidades são limitadas apenas pela sua imaginação. Essa abordagem torna o colecionismo mais pessoal e criativo. Você não está apenas preenchendo lacunas numa lista pré-definida. Você está construindo ativamente uma narrativa visual que reflete os seus próprios interesses. Mais do que apenas um método de classificação, a numismática temática é um convite à interpretação. Ela nos desafia a olhar para além da superfície e a perguntar: o que esta imagem significava para as pessoas daquela época? Como essa ideia viajou pelo mundo e se transformou? Ela nos mostra como os conceitos que valorizamos hoje, como liberdade, justiça e conhecimento, foram representados e transmitidos ao longo dos séculos. No final das contas, cada moeda é um pequeno monumento. Um monumento que sobreviveu a impérios, guerras e revoluções. A numismática temática nos dá a chave para decifrar as mensagens gravadas nesses monumentos. Ela revela como as ideias circulam, se transformam e permanecem vivas ao longo do tempo, preservadas em metal e passadas de mão em mão, de geração em geração, até chegarem a nós. Então, da próxima vez que você pegar uma moeda, não a veja apenas como troco. Olhe para ela com atenção. Qual história ela está tentando contar? Qual tema ela representa? Você pode se surpreender com as conexões que encontrará. A numismática temática abre uma janela para a alma da história humana, uma peça de cada vez. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem pela numismática temática. É um campo que realmente muda a nossa perspectiva sobre o colecionismo
e a própria história. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E me conte nos comentários qual tema você acharia mais interessante para começar uma coleção. Adoraria saber as ideias de vocês. Muito obrigado por assistir e até a próxima.